Boa noite a todos. Vamos falar hoje sobre uma importante ferramenta para a tomada de decisão envolvendo a estrutura de capital. Como nós falamos, uma das questões mais importantes dentro da gestão financeira é decidir sobre qual é a estrutura ótima de capital. Qual é o percentual que eu tenho que ter de dívida de terceiros dentro do meu passivo total, que é o passivo circulante mais o passivo de longo prazo, mais o patrimônio líquido. Nós vamos mostrar de uma maneira prática a orientação para uma tomada de decisão baseada no chamado custo médio ponderado do capital. E antes, porém, vamos recordar alguns pontos fundamentais. O primeiro deles é sobre o que é estrutura de capital. De uma maneira bem simples, estrutura de capital é a relação entre as dívidas D dividido pelo total das dívidas mais o capital próprio. Em outras palavras, quanto cada parte dessa de capital de terceiros e de capital próprio financiam a empresa. Lembremos-nos que são os capitais de terceiros e o capital próprio que financia a empresa, financia as operações da empresa. Ok? Lembrando então, utilizando aqui o chamado dicionário de gestão financeira, envolvendo esse tópico que é o capítulo 2 da nossa apostila chamada de gestão de capital do longo prazo. Vamos usar então o primeiro termo chamado capital de terceiros. Em outras palavras, de forma bem sintética, não vamos perder muito tempo aqui, porque vocês podem fazer a leitura do material que está na apostila, é o capital dos credores. Todos aqueles que nos financiam no curto e no longo prazo e que são de terceiros, bancos, fornecedores, para que as operações possam ocorrer. O capital próprio é o capital dos sócios, aqueles que tiveram a ousadia de abrir um negócio e de maneira prática integralizaram dinheiro nessa empresa. O capital próprio é constituído do patrimônio líquido, conforme nós temos falado em sala de aula. A estrutura de capital, portanto, é essa relação, conforme nós dissemos, né? Dívidas de terceiros em relação ao capital dos sócios. Nesta slide a gente vê um exemplo bem sintético em que o capital de terceiros, que são as dívidas, por exemplo, na empresa Piu Piu, é de 175 mil. O capital social ou capital dos sócios é de 125 mil. A soma desses dois capitais, portanto, dá 300 mil. Se nós dividirmos o capital de terceiro, que são as dívidas, pelo capital total, nós vamos ter uma relação que reflete a estrutura de capital. Da mesma forma, se nós dividirmos as dívidas pelo capital social, a gente vai ter essa relação de 1,4. Então, para cada R$1 do capital dos sócios, 1,4 está na mão de terceiros, de recursos que financiam as operações da empresa. Dá para perceber, portanto, que neste caso específico, a situação da empresa não é nada confortável. Ela apresenta um risco financeiro, entendido aqui como potencial perspectiva de inadimplência, podendo chegar a uma necessidade de concordata, que nós vamos explicar mais adiante.
e ou até falência. Então, quando nós falamos da estrutura de capital, nós estamos falando de capital de terceiros de curto prazo e capital de terceiros de longo prazo. Quando nós estamos falando de capital próprio, nós estamos falando da soma do capital que vem na forma de ações preferenciais, na forma de ações ordinárias e no que sobra do resultado da demonstração dos resultados do exercício, os lucros retidos. Lembrem-se que esses lucros retidos podem fazer parte do capital próprio ou serem reinvestidos no ativo permanente, ou permanecerem em caixa, lá no ativo circulante. Muito bem. Então, qual é a estrutura ótima de capital ou a relação DS ótima? Respondendo de maneira bem prática, a melhor relação DS é aquela que está relacionada ao menor custo ponderado do capital de terceiros e próprios. Em outras palavras, é aquela relação que é resultado da gestão da empresa ao buscar de forma cuidadosa, incluindo aí a análise e a alavancagem financeira, como nós já estudamos, empréstimos ou financiamentos ou capital de giro, o que for, junto aos bancos e junto aos fornecedores, que cada um tem uma taxa, tem um custo de buscar esse dinheiro, mas aquela taxa que qualquer proprietário decide permanecer na empresa se valer a pena. Em outras palavras, é a soma do custo ponderado do capital de terceiros, relacionados aos empréstimos que eu posso fazer junto a bancos e fornecedores, mas ao custo mínimo, ou retorno mínimo, ou taxa de atratividade que aquele negócio se apresenta para mim como sócio, como acionista da empresa. E isso está refletido exatamente nessas equações. O CMPC é igual ao custo ponderado do capital de terceiros por conta dos empréstimos, ou o que nós chamamos de custo ponderado das taxas de empréstimo da empresa, atenuado pelo imposto de renda. Por isso que o governo incentiva as empresas a investirem em suas operações, buscando financiamentos, buscando empréstimos de qualidade, multiplicado pela proporção do capital de terceiros sobre o passivo total mais o patrimônio líquido, olha aí, somado a taxa mínima de atratividade para o proprietário permanecer no negócio, multiplicado esse KS pela proporção do capital próprio em relação ao passivo total mais o patrimônio líquido. Lembrando que o KS é definido como a taxa livre de risco, que é o que a gente chama de return free, mais o beta do mercado, que trata da medida de risco de todo e qualquer setor em que você esteja. Quando eu estou no setor de educação, existe uma taxa de risco por estar naquele setor. E todo risco está relacionado a um retorno. Não esqueçam disso. A ORM, que é o retorno do mercado em relação a esse negócio, menos a taxa livre de risco. Então, com essas duas equações, nós podemos agora ponderar quando é que uma empresa deve fazer um investimento novo frente a esse custo médio ponderado do capital. Vejamos, portanto, adiante,
um exemplo bastante interessante. Então, conforme nós falamos, a relação DS é ótima quando eu estou associado ao menor custo médio ponderado do capital. E não esqueçam, conforme mostram essas equações, esse menor custo médio ponderado do capital depende da habilidade da empresa em escolher os melhores bancos, fazer seleção dos melhores fornecedores, negociar as melhores taxas de empréstimos. Ok? Portanto, se essa relação DS é muito baixa, todo e qualquer banco, todo e qualquer fornecedor estará propenso, desejoso de emprestar e de vender mais e mais para essa empresa. Se essa relação DS aumenta, mesmo que um pouco, ainda assim nós teremos um nível de endividamento baixo. E isso reflete que provavelmente essa empresa conseguiu taxas de juros junto a esses fornecedores e esses bancos ainda baixas. Porém, raciocinem a partir dessas equações. Se a relação DS torna-se maior ainda, então, a ponto até de superar a relação D sobre S igual a 1, isso começa a demonstrar a existência de um risco de inadimplência. E aí, os fornecedores novos, os bancos novos, ao enxergarem a saúde financeira dessa empresa, irão retrair os empréstimos para essa empresa. E irão ser muito cuidadosos na hora de emprestar. E isso se reverte na forma de quê? De aumentar suas taxas de juros. Então, quanto maior um custo médio ponderado do capital de uma empresa, menor o valor que aquela empresa tem para os acionistas. E isso é um indicador muito importante quando uma empresa ela é de capital aberto e ela afugenta, portanto, a atração por meio de ações de novos investidores. Avancemos, portanto, na aplicação desses conceitos que nós estamos colocando aqui. Vejamos aqui um caso específico em que nós temos a empresa Master. Ela não tem nenhuma dívida de longo prazo. Vamos supor que a nossa dívida seja só de longo prazo. O capital social dela é de 100. Obviamente, o capital total é de 100. Portanto, a relação DS é 100. E o endividamento também é 0%. Parece óbvio, né? Vejamos essa outra empresa numa situação seguinte. No longo prazo, ela tem 50 mil na forma de dívida. E o capital social, 50 mil. Portanto, a relação DS é igual a 1. Para cada R$1 do capital próprio, R$1 está na mão de terceiros para financiar as operações. Tranquilo? Vamos supor agora essa segunda situação em que a dívida de longo prazo é de 20 mil e o capital social de 80. Portanto, o capital total, que é o passivo total mais o patrimônio líquido, soma, portanto, 100 mil. Então, 20 dividido por 80 dá 0,25, que é a relação DS. Ou, se quisermos imaginar ou ler sobre uma outra perspectiva, a relação de dívidas sobre o capital total chega a ser de 20%, que neste caso é bastante confortável. Nesse percentual, nós teríamos uma situação em que a empresa se mostra atraente para empréstimos por bancos ou até financiamento de fornecimento de matéria-prima por fornecedores. Vocês concordam? Vamos então
utilizar esses conhecimentos para uma situação bastante típica. Uma empresa apresenta uma determinada estrutura de capital, ok? E ela tem que tomar uma decisão de investimento. Deve ela fazer esse novo investimento ou não? Veja que nós estamos aqui analisando esta situação à luz da estrutura de capital. Mas também eu posso fazer não só à luz da estrutura de capital, que seria uma análise mais completa, mas inclusive analisando o grau de alavancagem financeira, conforme exercícios que nós já fizemos sobre alavancagem financeira. Então imaginemos a empresa Tem de Noite, fabricante de ferramentas para o lar, que apresenta a estrutura de capital conforme essa tabelinha, ok? São 2 bancos, 3 fornecedores. O total de fornecedores dá 7.850. Basta somar este valor, mais este, mais este, mais este, mais este. Salvo engano, R$7.850.000. O capital dos sócios, capital próprio, é de 4.250. Então o capital total é de quanto? Somando tudo, 12.100. Tranquilo? Muito bem. Então essa empresa, ela apresenta um risco de não diversificável, que é o que a gente chama de beta, de 1,35. Lembre-se que o beta é uma medida de risco do mercado. Okay? Cada setor apresenta um beta em particular. Se você entrar no setor de construção civil, você vai ter um beta específico da construção civil. Se você entrar no negócio de educação, você vai ter um beta específico da educação. E assim sucessivamente. Tranquilo? Lembrem-se de ir ao site Instituto Assaf Neto, conforme eu mostrei em sala de aula, né? E pesquisar sobre como é que estão esses riscos não diversificáveis. Na verdade, a maioria do site que eu citei, ele apresenta diretamente o WACC, que é o CMPC. Ok? WACC é o termo em inglês para custo médio ponderado do capital. Então, o índice de risco não diversificável é de 1,35, com a taxa livre de risco de 10%. O que é a taxa livre de risco? Se ele fosse lá no mercado e pegasse o título que fosse de menor risco, qual seria ele? Na prática, no Brasil, é o título do Tesouro. Então, imaginemos que naquela circunstância, naquele momento, seja de 10%, que apresenta o menor risco ou nenhum risco. E o retorno esperado do mercado, que é 15%. O retorno é a conjugação de todas as empresas daquele setor que têm retorno por estarem ali atuando, que é o ROI. Ok? Muito bem. Vamos então calcular as relações dívida sobre a dívida total, que nós vamos chamar aqui de D mais S, o capital próprio sobre o capital total, conforme nós mencionamos antes. Depois vamos calcular o CMPC e, por fim, vamos fechar o nosso raciocínio respondendo a questão prática. Devo ou não, numa circunstância de investimento, seja ampliação de um galpão, seja compra de um equipamento novo, sob a ótica do retrato atual que eu tenho da minha estrutura de capital, em função das condições atuais econômicas na qual a empresa está inserida, considerando as taxas de juros que nesse momento estão sendo aplicadas. Então, a pergunta é: eu devo fazer esse investimento ou não? Vamos ver como é que a gente toma essa decisão. Para assimilarmos as diversas falas e conceitos que nós colocamos aqui, vamos fazer por passo a passo, ok? Muito bem.
A primeira coisa é calcular essa relação D dividido pelo capital total, e o D, que é a dívida, o S dividido pelo capital total. Bom, se nós somarmos todos os capitais de terceiros, dá 7.850. Com o capital próprio, como fórmula já dissemos, vai dar 12.100. Portanto, capital de terceiros, que é a dívida, e o S, que é o capital dos sócios. Tranquilo? E o capital total dos fornecedores ou de terceiros, que é 7.850. Então fica fácil calcular qual é a relação da dívida em relação ao capital total. 7.850 dividido pelo total, 7.800 mais 4.250, 12.100, que dá 64,88. Ou seja, para esta empresa em particular, ok, 64,88% do capital que financia a empresa, que financia suas operações, que financia o ativo circulante, que financia o ativo permanente e o realizável no longo prazo, está na mão de terceiros. Nesse momento, eu lanço a pergunta: o que você acha desse percentual? 64,88% do capital total está na mão de terceiros. Será que é uma boa 64% dos recursos que financiam a empresa está na mão de terceiros? Para quem é dono de uma empresa, isso é motivo de lex Sotan. Muito bem, então calculando o capital próprio em relação ao capital total, por contrapartida, já que o anterior deu 64,88%, então esse aqui tem que dar 35,12%. Tranquilo? Então, vamos calcular o CMPC. A gente sabe que o CMPC é dado por essa fórmula. Então, primeiramente, eu tenho que ver que o meu imposto de renda, pelo enunciado do problema, o enunciado do meu problema, não me dá o imposto de renda. Então, eu vou assumir que ele é igual a zero. E daí, o que é que esse imposto de renda tem a ver? O imposto de renda é um incentivo. Ele diminui para a empresa o custo do capital de terceiros. Ele atenua a taxa que terceiros, bancos e fornecedores cobram deles. Tranquilo? Então vamos calcular o KD ponderado. Imposto de renda igual a zero. KD é o que? É a participação da dívida do banco IBS, no caso que nós estamos aqui colocando. O que é essa participação? Quanto é do banco IBS em relação ao total do capital de terceiros, vezes a taxa de juros que é cobrada pelo banco IBS. E assim sucessivamente. Ok? Do ponto de vista prático, o capital, a dívida, vamos chamar assim, junto ao banco IBS, é de 1.250.000, conforme a tabela anterior mostrada na apresentação do enunciado do problema, dividido pelo total do capital de terceiros, que é 7.850.000, multiplicado pela taxa que esse banco IBS cobra. E assim sucessivamente. Desculpa, aqui está errado. Qual é a dívida do Banco Sobras? 785.000. Então, por favor, considerem isso aí. Desculpem o equívoco. 785.000 dividido por 7.850 vezes capital 12%. Tranquilo? Então, por favor, fiquem atentos a isso aqui que está equivocado. No slide que eu vou disponibilizar, eu estarei corrigindo. Mais 940.000, que é do Lanjal, dividido pelo total da dívida de terceiros, vezes a sua taxa de juros e assim sucessivamente. O resultado disso é exatamente 15,10. 15,10 se constitui na taxa média ponderada de juros ou no custo ponderado
dos empréstimos oriundos de terceiros, ok? Que financiam a empresa, naquele percentual de 68, cadê? Vamos ver aqui. 64,88. Muito bem. Continuemos o raciocínio. Estamos claros como é que foi feito o cálculo para o KD. Então, o KD ponderado é a taxa que eu calculei, conforme aqui acima, vezes 1 menos o imposto de renda, que é 0. Portanto, no final, o custo ponderado das taxas de empréstimos, das taxas de juros de empréstimo da empresa que financiam parte do capital, que essa parte é, nesse caso específico, 64,88, é da ordem de 15,10%. Tudo bem? Então vamos avançar. Calculando o KS, que é a taxa mínima de atratividade para o sócio. Aquela taxa que faz ele continuar no negócio. Se qualquer retorno for abaixo disso, ele se sente desestimulado com o negócio. Então, a taxa livre de risco, pelo enunciado do problema, é de 10. A taxa de retorno do mercado é 15. E o beta, que é uma medida de risco de todo e qualquer setor de negócio, no caso específico para essa empresa, de 1,35. Calculando, portanto, KS igual a 10, usando aquela fórmula que nós já apresentamos antes, mais 1,35 vezes 15 menos 10, portanto 16,75. Vamos interpretar isso? Portanto, para essa empresa que nós estamos analisando, a taxa mínima de retorno à atratividade de estar no negócio para o sócio deve ser de 16,75. Qualquer projeto, qualquer investimento que venha a ser feito, se ele não der retorno acima disso, não valerá a pena para esses sócios. Ok? Mas não esqueçam de que eu não estou ainda considerando a parcela, que é o custo ponderado do capital de terceiros. Mas para o sócio em si, esse é o balizador, também chamado de taxa mínima de atratividade. Então o CMPC vai ser quanto? A proporção de capital na mão de terceiros vezes o custo médio ponderado das taxas de empréstimos da empresa, mais a proporção de capital próprio vezes a taxa mínima de retorno que os sócios desejam, que dá 15,51. Então, olhando sobre a ótica da empresa como um todo, e não somente dos sócios, significa dizer que qualquer decisão que venha a ser tomada de investimento, de ampliação do parque de produção, de melhoria de investimentos, de melhoria dos processos produtivos, de ampliação da planta, de abertura de uma nova fábrica, de lançamento de um novo produto, do aperfeiçoamento de um novo produto. Qualquer que seja essa decisão, ela terá que ter um retorno acima desses 15,51, sob pena de que, ao fazê-lo contra isso, a empresa estará aumentando o risco da empresa, o risco financeiro, obviamente. Portanto, o que nós falamos está aqui escrito. No caso em particular, qual foi a taxa do projeto que se apresentou no exemplo? 12,5. Qual foi a taxa média ponderada do capital? 15%. Comparando esses 15 com esses 12, o que é que você conclui? Que a empresa não comporta assumir o projeto. Ou seja, é arriscado do ponto de vista de aumentar os riscos financeiros da empresa se ela tomar a decisão de fazer esse projeto. Tranquilo? Então ficaremos aqui para auxiliar nos exercícios 2, 3 e 4. Vamos ficar, por enquanto, neste ponto. Na próxima aula, nós vamos ampliar, abrir mais problemas assemelhados com isso,
fazendo agora uso do que nós aprendemos em matemática financeira. Até a próxima videoaula. Um abraço a todos e bons exercícios.